Olá, classe! Hoje nós vamos falar sobre erros relacionados ao uso de dom de variedade de línguas e o dom de profecia. Os coríntios eram extremados quanto ao dom de línguas, e isso em detrimento dos outros dons. Havia erros no seu exercício da igreja, a saber, usá-lo sem interpretação. Paulo agora corrige este erro, ensinando que as línguas estranhas em público não tinham proveito sem a devida interpretação. Paulo começa fazendo uma comparação entre a profecia e as línguas. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 1. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas, ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus, ajuda toda a igreja. A profecia edifica mais do que as línguas, sem interpretação. Paulo começa o capítulo dizendo que todos devem seguir o amor e buscar os dons espirituais, especialmente o de profecia. Cada membro da igreja deve ter dons que capacitarão a funcionar como membro do corpo de Cristo. Paulo está tratando a profecia e das línguas com um certo contexto, a saber, os cultos públicos da comunidade cristã. Algumas das razões que Paulo classifica o dom da profecia como superior ao dom de línguas são: primeiro ponto, as línguas sem interpretação falam somente a Deus. Isto está no versículo 2. Paulo diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. A palavra língua aqui não indica um idioma estrangeiro, aprendido por quem o fala, mas uma língua dada pelo Espírito Santo. Aquele que fala em línguas fala a Deus, que as inspira, e só ele se entende. Paulo chama de ministério e conteúdo das línguas estranhas pelo Espírito Santo, pelo fato de ninguém entender pelos processos naturais da mente. Segundo ponto que Paulo destaca, a profecia fala aos homens para edificação dos homens. Isto está no versículo 3. A pessoa que profetiza faz algo diferente. Ela fala para o benefício do próximo de tal maneira que os outros entendam e aplicam a mensagem, para o proveito de cada um. A profecia fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A palavra edificação refere-se àquilo que aumenta e fortalece a fé e a vida espiritual. Logo, a profecia traz edificação para o corpo de Cristo. Terceiro ponto que Paulo destaca: as línguas edificam a quem fala. Isto está no versículo 4. Não se deve pensar que falar em línguas não faz bem algum. No versículo 4, Paulo declara que o que fala em línguas, a si mesmo se edifica. O próprio fato de falar em línguas é edificante para o falante. Edifica a pessoa espiritualmente porque a coloca em comunicação com Deus. E a pessoa que fala em línguas recebe a certeza que fala em línguas desconhecidas. Sem interpretação, edifica-se e fortalece-se espiritualmente. Já aquele que profetiza edifica a igreja. Porém, é um erro achar que o dom de línguas não tem importância, pois quando a língua é interpretada, ela tem a mesma importância para a igreja que o dom de profecia. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. É justo dizer que Paulo dava valor às línguas como sendo um carisma do Espírito Santo. Desejava que todos pudessem falar em línguas como ele próprio. Falar em línguas, pois, é uma coisa boa, um dom de Deus, mediante o qual cada um pode ser individualmente edificado. Como um todo, o desejo maior de Paulo era que eles profetizassem, porque isso edificaria a igreja, ao passo que as línguas sem interpretação não edificam a igreja como a profecia. Em termos de edificação,
Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretarem, para que a igreja receba edificação. Em suma, vemos que Paulo tinha uma adversão, ele advertia quanto ao abuso das línguas, mas por outro lado ele confere as línguas quando interpretadas, o lugar merecido como o dom do Espírito Santo. Falar em línguas sem interpretação não traz proveito algum à igreja. Parece que o problema era tão grande em Corinto que Paulo sentia necessidade de repetir seus ensinos tanto quanto podia. Paulo pergunta no versículo 6 qual seria o proveito para eles, se ele, Paulo, lhes falasse somente em línguas. A resposta é óbvia: nada lhes aproveitaria a não ser que lhes faltasse de modo compreensível e comunicasse. Bom, então, outro ponto que nós podemos identificar aqui é o conhecimento compartilhado de Deus. Para ilustrar a necessidade da interpretação de línguas, Paulo faz duas analogias, uma de respeito aos instrumentos musicais e outra aos idiomas humanos. Visto que, se a flauta e a cítara não fizerem distinção entre as notas musicais, como será conhecida a nota que é tocada? Assim também acontece com a linguagem. As línguas são um dom espiritual que não terão propósito algum se não forem claras e inteligíveis. Aqueles que dizem que falar em línguas e a sua interpretação não edificam a igreja estão cometendo um erro, pois estão desprezando o ensino da palavra de Deus. O que não edifica a igreja é o dom de línguas sem interpretação. A avaliação mais clara feita pelo apóstolo Paulo quanto ao dom de línguas está na sua própria experiência relatada em 1 Coríntios 14, 14 e 19. Porque, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisto. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graça a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, eu prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Bom, como conclusão disso, vemos Paulo fazer algumas observações em seus versículos. Uma admoestação geral, Paulo ensina aos crentes como devem ser as reuniões da igreja quanto aos dons. Seja tudo feito para edificação. Se a edificação é o alvo, então deve haver ordem e equilíbrio. A regra para o exercício das línguas está no versículo 27. A regra para o exercício das línguas nas reuniões é: só 2 pessoas falam, ou no máximo 3, e apenas uma de cada vez. Isto deve ser feito com interpretação. Não havendo intérprete, o portador do dom deve calar-se e falar consigo mesmo e com Deus. Ou seja, falar consigo mesmo quer dizer falar consigo mesmo, quer dizer falar em pensamento em benefício próprio. A segunda regra está no versículo 29, que diz sobre o dom de profecia. A profecia também deve ser exercitada dentro da ordem. Tanto aqui como no versículo 30, trata-se de fala sobrenaturalmente inspirada e não de sermões preparados. Nesta revelação do Espírito, no entanto, os profetas, embora inspirados, podem controlar-se quanto ao falar. Isto está no versículo 32, ressaltando. Paulo termina declarando que Deus não é o autor de confusão, mas sim de paz. Versículo 33. Logo, havendo qualquer confusão no culto quanto à manifestação do Espírito, Deus não é o autor dela. Tem outra origem que não seja divina. Bom, espero que vocês tenham gostado. Assim terminamos o nosso estudo e nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau.